Tem muita história, né, cara? Inclusive falam que o mais pesado que o ar, fica essa briga do Santos Dumont e dos irmãos Wright, quem voou primeiro e tal. Essa era uma pergunta interessante. É uma discussão interessante, mas se você pegar o mais pesado que o ar, ele voou no meio do século XIX. Que foi um avião não tripulado, foi um modelo. O dos irmãos lá? Não, antes de um... Antes de não lembro, tudo acho que era isso? antes, acho que era de um francês, eu não lembro o nome do cara. Catapulta também? Não, sem catapulta. O cara, ele conseguiu voar com um modelo não tripulado, mas era uma aeronave mais pesada que o ar. Então fica essa discussão que eu acho... da França o negócio, não é nem do Tinha Brasil, balão. nem do Estado Unidos. Balão é antigo. Mas balão é mais leve que o ar, né? Balão. Não. Claro, o volume que tá balão dentro... É que coloca-se ar quente. Pra ele ficar mais leve que o ar. Aí, Exatamente. Ele tá falando de voo de uma coisa muito Ele é um aeróstato pesadona. que chama, né? Ele flutua, ele trabalha por densidade, né? Então é como você colocar uma bolinha em cima da água, ela flutua. O balão é a mesma coisa, ele flutua no ar. O avião, o helicóptero, não, eles voam, eles são mais pesados que o ar, eles geram sustentação. Então, se eu não me engano, foi em 1842 que voaram modelos, inclusive com motor a vapor. Acho 42, 50, ou 850, motor a assim. vapor é grande, hein? Então. Putz. Só que eram modelos, não era tripulado. Aí os primeiros tripulados começaram no início do século XX e fica essa discussão. Olha, eu não entro muito nessa discussão. Eu acredito que o Santos Dumont tenha voado primeiro naquelas condições. Então, se a gente pegar, decolou sozinho, tinha um aeroclube validando, beleza, voou, ok, todo mundo viu aqui, tem testemunha, foi gravado, ok. Foi o Santos Dumont. Tem a história dos irmãos Wright, que foram catapultados, que troço nem voa, até jogar uma pedra, a pedra voa, se você catapultar ela de algum lugar. Mas também tem histórias que os irmãos Wright voaram antes, né, em 1905. Mas, ao mesmo tempo, essa história de irmãos Wright ela é muito controversa. O Santos Dumont voou em 1906. 23 de outubro de 1906 ele fez o voo lá. Ele já tinha até feito alguns experimentos antes, mas o certificado que rolou foi ali. Os irmãos Wright eles se tornaram heróis americanos no pós-guerra. Antes da Segunda Guerra Mundial, ninguém nem sabia que esses caras existiam. Você acha que é propaganda, então, de guerra? Propaganda americana. Isso, inclusive, tem relatos que eles eram charlatões. Eles eram conhecidos nos Estados Unidos e na França como charlatões. Porque eles tinham muito aquele negócio de patente. Eu não quero mostrar pra ninguém porque é minha patente, vão roubar minha patente. Porque o objetivo desses caras era ficar rico. Os irmãos Wright, eles queriam fazer um negócio pra vender pro exército americano, na época não existia força aérea, pra eles ficarem ricos. Né? Esse era o objetivo dos caras. Então eles não faziam nada público, era tudo escondido. Aí, quando deu o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e os aliados ganharam a guerra, tal, tinha que criar também um herói da aviação americana. Então eles precisavam criar alguém que... Só que, cara, a gente tá falando de 40 anos depois que os caras supostamente voaram pela primeira vez. Então, muitos documentos que existem têm essa troca de data. Então você fala, não, os irmãos Wright voaram com um avião totalmente manobrável em 1905. Só que isso, na verdade, foi em 1908. Mas tem muitos documentos que foram ali para aquela puxadinha. E o Santos Dumont, cara, ele era exatamente o contrário. Ele era um cara rico, ele era um cara que ele queria mudar a história do mundo, ele queria criar máquinas voadoras, era uma coisa que ele gostava. Ele criou o 14 Bis para ganhar um concurso dentro da França, promovido pelo Aeroclube da França. Então era... Mas como que existia um aeroclube porque se a aviação ainda não existia? Porque já existiam balões, já existiam várias pessoas que estavam tentando fazer... Algumas coisas que voavam. Algumas coisas que voavam. Porque assim, a gente não pode falar também, o Santos Dumont inventou o avião. Não. Ele fez o primeiro... Os passarinhos, Exato. 7 bilhões de anos. Ele fez o primeiro voo naquelas condições, como eu falei. Sem ajuda de nada, por meios próprios, certificado, com testemunha gravado. Ok, aconteceu. Mas ele pegou várias coisas de projeto, de outras coisas que ele mesmo tinha feito e que outros franceses estavam tentando fazer o mais pesado que o ar voar. Então foi meio que uma combinação de uma série de coisas para que ele voasse. Aconteceu, mas o objetivo dele era, legal, ganhei o concurso, fiz o mais pesado que o ar, olha que bacana. Os irmãos Wright não, era totalmente propaganda o negócio. O Santos Dumont, ele se suicidou, né? Sim, em 1932, mas eu acho. Também não acredito Ou naquele 36. papo de que, estou usando para a guerra, vou me suicidar. Eu não sei, Mentira, eu não sei.